Vem pra cá, chega mais perto. Dá pra tirar, tá distante. Tá muito próximo. Chega mais perto. Do mapa, mas acho que tá muito próximo. Não mordo não. Vambora! Vamos agora andar pelo caminho do Catete, ou pela rua do Catete. Como a gente está marcando sempre, fazendo as explicações específicas, mas também contando a história do próprio bairro. Cheguei ali até o século XIX, em que o bairro começa a se transformar. Aqui nessa rua, o que a gente vai ver agora? A gente vai perceber justamente um jogo. Você, ao mesmo tempo, você vai entender o que aconteceu no início do século XIX. Quando essa região, pela chegada e organização do que Carlota vai fazer, quando a estrutura começa a mexer e o Brasil vai estourar na produção do café, os grandes fazendeiros, primeiro de Rio, depois de São Paulo, mantinham as suas fazendas, mas precisavam vir recorrentemente ao centro do Rio de Janeiro. Afinal, negociar com o governo, negociar com os políticos, já era uma coisa muito comum em nosso Congresso. As eleições e coisas que o valham já eram um elemento muito forte. Esses sujeitos justamente vinham e buscavam regiões próximas ao centro do Rio, mas que não ficassem ali no bolo. Locais em que eles pudessem organizar bailes, sarais, grandes festas. Afinal, política de verdade não se resolve no Congresso. Se resolve no espaço afastado, cuidado, regado a um bom uísque, regado a outras bebidas mais, outras acompanhantes mais. Também já comum naquela época no Rio de Janeiro. Essa organização faz com que esse entorno ganhe vários casarios e várias quintas. Um dos casarios mais famosos construídos será justamente o do Barão de Friburgo, que nós veremos ali na frente, que é o palácio conhecido como Palácio da República. Mas senhores menores, comerciantes menores, construíram várias pequenas quintas áreas que depois são reocupadas, transformadas, ocupavam descidas e subidas das ladeiras, mais tarde abandonadas e loteadas, criando justamente a ideia dos pequenos focos de favelização do entorno. Mais que isso, esses antigos casarios, quando você não tem os grandes donos, grandes senhores, são reduzidos e subidos novos casarões. Não mais de uma quinta poderosa, mas ainda demonstrando poder. E nós veremos alguns desses casarões vivos ao longo desse caminho. O século XIX, já no finzinho, da transição entre a monarquia e a nossa república, uma república envergonhada, nascida de uma conspiração aristocrática, vamos chamar assim, rapidamente consolidada, cria um entorno de uma série de trocas políticas e meandros sociais, que ao mesmo tempo em que era valorizado a recreação do espaço, também era valorizado a ideia de uma nova vida. Como eu tinha falado lá atrás, o retorno ou a valorização, a criação no Brasil de uma Belle Époque de Paris. Café, cinema. Nós há poucos minutos passamos ao lado da Galeria São Luís. A Galeria São Luís é uma das mais importantes da história do cinema brasileiro. Alguns autores trabalham que foi a segunda sala de cinema organizada com esse fim. Repara, não é a segunda projeção. Projeção, as primeiras eram feitas em cafés. Agora, Pascoal Segredo passa a fundar uma série de espaços próprios para acompanhar o cinema.
primeiro em pequenas produções, depois elas vão crescendo. Esse movimento se tornará intenso durante os anos de influência norte-americana. Então, a partir de 30, 40, 50, a busca e a valorização do cinema como uma das formas de difundir, de divulgar o American Way Life dentro dos trópicos, em um novo modelo de América para os americanos, mas agora com a ideia de uma política de boa vizinhança, passa a ser fundamental. E para que os Estados Unidos querem isso? Porque o entorno, a organização, o valor que de alguma forma é mantido naquele momento, em especial pós o fim da Segunda Guerra Mundial, era o quanto eu influenciava. Não é o domínio que eu faço direto. Eu não quero ser o seu governo de maneira direta.